Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou Marcelo Mobilete e no programa de hoje a gente dá continuidade àquela nossa viagenzinha sobre as escolas de cinema ao redor do mundo. No programa de hoje nós escolhemos os filmes poloneses. Uma das grandes vantagens do cinema entregue via streaming é a possibilidade de você entrar em contato com obras de países que normalmente não entrariam no circuito comercial brasileiro. É bastante improvável que alguns dos filmes que a gente vai mostrar no programa de hoje estivessem em cartaz no cinema ou assim o permanecessem por muito tempo, salvo em uma ou outra mostra específica ou no chamado cinema de arte. Mas a verdade é que a Polônia é um país com muita história e que recentemente tem incrementado de forma muito interessante a sua produção cinematográfica. A Polônia é o país que nos deu Chopin, Nicolau Copérnico, o Papa João Paulo II e o Carequinha Lato, jogador de futebol sensacional. Mas é muito mais que isso. Os historiadores situam o nascimento do Estado polonês ali pelo ano de 966, ou seja, nós estamos falando de um país com mais de um milênio de história, uma história muito interessante e também muito sofrida. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi, sem sombra de dúvida, o país que mais sofreu. É justamente a invasão das forças nazistas na Polônia em setembro de 1939 que marca o início da Segunda Guerra Mundial, e aquele país ficou ocupado tanto pela ocupação nazista quanto pela ocupação soviética durante todo o conflito até 1945. Depois disso, a Polônia ingressa no chamado Bloco Soviético e assim permanece até o final dos anos 80. E justamente nos anos 80 passa por um verdadeiro caos econômico que fez com que a população sofresse bastante. Após o fim do chamado Bloco Socialista, a Polônia entra na economia de mercado e nesses 30 anos o país se transformou profundamente. Hoje é um país moderno, que tem uma economia vigorosa, que cresce de forma muito sustentável em níveis inclusive superiores à média europeia. A educação na Polônia foi uma das grandes apostas. O estudante polonês, segundo a avaliação do PISA, está entre os 10 melhores do mundo. E é um país que tem e sabe contar história. Não à toa, a Polônia tem nada menos do que 4 grandes prêmios Nobel de literatura. Tudo isso acaba se refletindo na obra cinematográfica, que, como eu disse, vem pouco a pouco mostrando muita coisa boa e está aí ao seu alcance apenas com um clique de um botão. E por isso, venha comigo nessa viagem ao universo do cinema polonês, porque aqui nós pensamos 3 filmes de características inclusive bastante diferentes, que dão uma boa amostra do que se está fazendo por lá. Se liga então, portanto, que está começando mais um programa 3 dicas do Mobilete, Cinema Polonês. Corpus Christi é um filme desse diretor polonês aqui, que representou inclusive a Polônia na última edição do Oscar, na categoria de melhor filme em língua não inglesa, chamada melhor filme estrangeiro. É um filme muito bom e que conta a história de Daniel. Daniel é um jovem que está saindo da prisão ou instituição para jovens infratores, e onde ele ajudava o padre a celebrar missas. Daniel tem um profundo desejo de ingressar na vida sacerdotal, mas a sua ficha criminal, seu passado, o impede. Após sair da prisão, Daniel é incumbido de ir trabalhar em uma serraria numa cidade distante, pequena, do outro lado do país. E é nessa cidade que, devido a uma brincadeira que Daniel faz com uma moradora que o aborda na igreja, ele diz ser padre e acaba tendo que assumir essa farsa, se passando por padre no lugar. A brincadeira, farsa, que era para ser por poucos dias, acaba se estendendo por um período maior, na medida em que o padre local tem que se afastar para tratamento de saúde
e Daniel é chamado a substituí-lo temporariamente, entrando então em contato com a vida sacerdotal daquela comunidade pequena, passando então a celebrar missas, ouvir confissões e fazer extrema-unção e todas as demais atividades que são próprias do padre. O que ocorre é que Daniel, na função de padre, passa a agir de uma maneira que cativa os moradores do lugar e inclusive leva um maior número de fiéis às missas, e ele passa também a atuar numa grande ferida local, que foi um acidente que ceifou a vida de vários jovens e que causou muita dor e muita intriga naquela cidadezinha pequena. E Daniel passa a intervir também na tentativa de solucionar todo aquele problema. O filme não chega a ser um enredo original, algumas coisas são até em certo ponto clichês, mas a história é tão bem contada, é tão bem costurada, que vale a pena a gente assistir e prende a nossa atenção do início ao fim. Um destaque especial aqui é para o ator principal do filme, o excelente, eu não sei pronunciar o nome dele, mas que entrega um papel muito convincente. Ele tem uns olhos muito expressivos que são bastante explorados pelo diretor. Aliás, a direção é muito firme e sabe contar a história, explorando inclusive o silêncio. É uma coisa que vai chamar a atenção a você nesse filme, que as pausas dramáticas e os silêncios são um grande elemento da narrativa. A fotografia também é muito interessante, um tom meio esverdeado, mas que leva entre o bucólico e o triste, sem exageros. O filme foi extremamente bem recebido, principalmente na Polônia, onde ele arrastou tudo que é de premiação dos festivais locais, mas também em outros festivais pela Europa. O filme se ouve muito bem, com menções honrosas e destaques tanto para a direção, roteiro, edição e, claro, a atuação do ator principal, que eu já destaquei aqui. Então, vale a pena a sua conferida, ele está disponível nesses canais de streaming aqui e você vai se surpreender. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. Żeby proboszcz wrócił, bo ja naprawdę... Rede de Ódio é um filme de 2020 do diretor Giacomas, o mesmo diretor de Corpus Christi, que aborda uma questão muito atual e que vai levar a profundas reflexões. Ele conta a história de Tomás, um jovem ressentido, frio e calculista, que trabalha em uma agência especializada em construir e destruir reputações através das redes sociais. É uma empresa que se dedica à tarefa de atacar, denegrir ou, o contrário, enaltecer figuras por encomenda através dos artifícios que são próprios das redes sociais. Somente por essa temática, o filme já valeria muito a sua atenção. Afinal de contas, a gente vive num momento em que há um questionamento profundo sobre a manipulação da opinião pública e dos sentimentos das pessoas através de artifícios, de algoritmos e de outras técnicas bem menos, digamos assim, transparentes de convencimento, que é um problema que a internet e as redes sociais enfrentam hoje em dia. Eu abro aqui um parênteses, inclusive, para falar de um filme recente que está na plataforma da Netflix, chamado O Dilema das Redes, que é um documentário que aborda essa questão de uma forma assustadora e será tema de um programa específico aqui do canal. Mas para além dessa questão de fundo, Tomás é um jovem que tem uma certa fixação em uma moça, filha de uma família rica, que o ajudou em seus estudos, mas que tem por ele uma certa repulsa, um certo preconceito, por que não dizer até uma certa rejeição.
E Tomás vai se valer de todas as suas habilidades no seu trabalho e nas redes para tentar conseguir seus objetivos, levando às últimas consequências cada um de seus atos. Um filme interessantíssimo, com uma temática muito atual, com um enredo muito bem costurado e que vai levando o espectador a ficar preso para ver o desfecho disso aí. Além de ser um excelente filme, como entretenimento funciona bastante, Rede de Ódio tem o mérito de trazer para a discussão um problema atual neste complexo caldeirão que se tornou o uso nocivo e tóxico das redes sociais. Um problema que nós estamos vivenciando no momento, que é recheado de variantes e de interesses econômicos e políticos e que, sinceramente, precisa de uma reflexão imediata. Os reflexos disso já estão acontecendo, inclusive na própria Polônia. No início de 2019, o prefeito de uma cidade, um prefeito liberal, que era alvo constante desses ataques, foi morto por um ativista mais extremado que, impulsionado por essas mensagens de ódio, resolveu matar o prefeito e assim o conseguiu com uma facada no coração. Exemplos dessa natureza pipocam o mundo afora e é preciso que nós paremos um pouco para pensar nos efeitos nocivos que toda essa questão da rede de ódio está levando no convívio social, que passa necessariamente pelo uso das redes sociais. Smart, talented, brash, witty. You could do better, you know. I could. But what for? E para provar que o cinema polonês tem de tudo, nós passamos agora a um thriller policial, o Morte às 6 da tarde, um thriller de suspense policial que trata sobre as investigações dos assassinatos em séries que são promovidos na cidade de Breslávia. E o filme conta a história de Helena, uma policial do estilo casca grossa, dessa que resolve tudo mesmo na base da porrada, mas que está passando por um período de intenso trauma devido a problemas recentes, uma perda que a abalou profundamente. E de uma hora para outra ela se vê obrigada a investigar uma série de assassinatos que estão pipocando pela cidade, aparentemente sendo promovidas pela mesma pessoa, uma espécie de serial killer, e que estão deixando a polícia atônita. E Helena recebe um reforço de peso vindo de Varsóvia, da capital, uma policial ainda mais casca-grossa que ela, que a ajuda a desvendar aqueles crimes, fazendo com que ela perceba que o serial killer está reproduzindo os assassinatos de um fato ocorrido durante a Idade Média na cidade de Breslávia, onde houve a chamada Semana das Pragas, em que várias pessoas foram mortas para, digamos assim, purgar a cidade de todos os seus defeitos, todos os seus problemas. Morte às 6 da tarde lembra muito uma produção norte-americana de 95, Seven, Os 7 Pecados Capitais, com Brad Pitt e Morgan Freeman. Nos dois filmes, o serial killer parece estar fazendo uma limpeza, uma faxina na sociedade, matando pessoas segundo seus critérios. No Seven seriam os chamados pecados capitais e aqui seriam chamados pecados morais, né? Problemas de ordem moral. Só que aqui a inspiração seriam esses acontecimentos históricos de Breslávia e as similitudes param realmente na premissa. O filme é um filme bom, interessante, prende a atenção. Eu acho que ele tem alguns problemas aí no roteiro, algumas obviedades e clichês, e eu particularmente não gostei muito do final. Mas de qualquer forma é um filme que merece a sua atenção,
é interessante para a gente conhecer um pouco do cinema polonês e está, sobretudo, disponível a você com um clique do botão, porque se trata de uma produção da Netflix, está no catálogo da Netflix à sua disposição. E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais essa viagem por uma escola de cinema do mundo. Em breve nós estaremos aí fazendo outros vídeos com outras escolas cinematográficas, enfim. Vamos viajar aqui pelo mundo, conhecendo um pouco da cultura de cada país, tá bom? Sempre o convite para você compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que pode gostar do conteúdo, né? Curta, compartilhe, principalmente comente, para que a gente tenha aí o retorno, saber se você está apreciando o material que a gente produz aqui, porque, como eu falo sempre, é feito com muito carinho e tão somente para a sua diversão, ok? Um abraço, pessoal, tchau e até breve!